Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está no Dose da Beleza. Olá, eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. Aqui a gente conecta estética com saúde com o olhar técnico e humano. E hoje vamos conversar sobre lipedema, uma condição que causa acúmulo doloroso de gordura, mais comum em mulheres e que muitas vezes é confundida com obesidade. Porque entender as nuances por trás do quadro é essencial para tratamentos assertivos que respeitem o corpo e a qualidade de vida. Você que é médico, sabia que o Conselho Federal de Medicina permitiu a divulgação de resultados nas redes sociais? Mas não é tão simples assim. Você precisa seguir um manual de conduta e sua paciente deve assinar um termo de uso de imagem. E não adianta usar um termo desse genérico qualquer. E o Dose da Beleza tem o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, referência jurídica para profissionais da área da saúde. Ter assessoria especializada significa atuar com respaldo, foco no cuidado e uma prática segura. E curta, comente e compartilhe esse episódio com quem puder se beneficiar. E diga aqui embaixo com quem você quer que a gente converse depois. Vamos lá? Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou a doutora Camila Naif. Ela é cirurgiã plástica pela USP, com especializações em reconstrução mamária pelo Hospital da Mulher, em cosmiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e adequação nutricional, modulação hormonal e manutenção da homeostase pela Uningá. A doutora Camila é mestre em Ciência, Tecnologia e Gestão aplicadas à regeneração tecidual pela Unifesp, lipedema expert pelo Instituto Lipedema Brasil e CEO da Nova Clínica Médica, onde atua no tratamento global do lipodema, clínico e cirúrgico. Seja muito bem-vinda, doutora Camila. Obrigada. Vamos começar com um contexto importante? Você sabia que cerca de 11% das mulheres brasileiras apresentam lipedema em algum grau? Estima-se que sejam mais de 10 milhões, ainda com diagnóstico muitas vezes tardio. E muitas vezes ele é confundido com obesidade ou linfedema. O lipedema ele se caracteriza por acúmulo simétrico de gordura em membros inferiores, dor à palpação, tendência a hematomas e sensação de peso constante. Além disso, pode prejudicar a mobilidade, autoestima e trazer impacto emocional significativo. E para entender os sinais clínicos, opções de tratamento, inclusive a cirurgia, a gente recebe a cirurgiã plástica, doutora Camila Naif, expert em lipedema. Vamos lá? Vamos lá. Camila, para iniciar, muitas pessoas ainda não conhecem essa condição, né? Tem uma queixa de dor, inchaço nas pernas. Resume um pouquinho pra gente como que se manifesta normalmente o lipedema, né? Como que você orienta quando aparece esse padrão característico? Tá. Então, assim, o lipedema, a gente tem que entender que é uma doença inflamatória crônica, que tem uma relação hormonal. E ela não só acomete o tecido gorduroso, mas também todo o tecido conjuntivo frouxo. O que é isso? Que é todo o tecido que vai desde a face muscular até a pele. Então, a paciente de lipedema, ela vai ter alterações em todas essas camadas. O que é mais importante, assim, que mais faz a gente suspeitar do lipedema é a resistência dessa gordura. Porque é uma gordura desproporcional, então a pessoa geralmente tem um aumento de gordura nos membros inferiores, que pode também acometer os membros superiores. Mas o que difere de um biotipo, né, é a resistência. Então a pessoa faz um tratamento para emagrecer e essa gordura ela não responde a esse emagrecimento como as demais áreas do corpo. Então não é só sobre ter dor, inchaço e peso, porque tem pessoas que não têm sintomas, mas comumente esses sintomas vêm também associados. Quando você fala em biotipo, você fala em padrão de acúmulo de gordura? Que nem a gente vê assim, o corpo em pera, em maçã, é isso que você tá falando? Exatamente. Porque às vezes a pessoa vem com aquele corpinho que a gente fala em pera, né? Que é a cintura fininha e o quadril mais largo de gordura. E aí, como que a gente vai saber se é lipedema ou não? A gente vai perguntar, né, a história toda. Se a pessoa nunca fez nenhum tratamento, assim, de dieta ou alguma tentativa de emagrecer, pode ser que seja apenas um biotipo. E aí a gente vai passar esse tratamento. Se tiver uma resposta boa, provavelmente não é lipedema. Agora, se a gente vê que essa gordura está resistente, aí fala muito a favor de ser lipedema. E a genética tem um papel importante nisso? Como você vê o peso dessa herança nesse quadro? Existe sim um fator genético, né? Então, assim, tem uma herança autossômica dominante que tem uma penetrância variável. Então, o que significa isso, né? Para as pessoas entenderem.
a maioria das pessoas que tem lipedema vai ter uma tia, uma avó, que tem uma perna parecida. Eu acho que eu puxei a perna da minha tia, que é mais assim, a cintura mais fininha. Então, a gente sabe que existe, né, uma questão hereditária, além de ter também associação com algumas síndromes que envolvem o tecido conjuntivo. Síndromes genéticas que tem aí um acometimento do tecido conjuntivo, tem mais chance de ter lipedema. Interessante isso, porque eu já ouvi de familiares, né? Aqui as mulheres da casa puxou para as pernas da avó fulana, né? É bem isso. E isso é uma coisa interessante pra gente ver também. E assim, muita gente acredita que ela nasce com esse problema ou que ele vem com aumento de peso ou com sedentarismo. Como que uma mulher magra pode ter lipedema? Existem graus? Como que funciona isso? Sim, com certeza. O que a gente fala? Quando a gente vê aquele grau mais avançado, uma paciente que está com obesidade, essa paciente já passou pelo primeiro grau. Todo mundo que está no grau mais avançado já passou pelo primeiro grau. Então, o grau 1 é muito subdiagnosticado, né? Muita gente tem grau 1 e não sabe. Às vezes acha que puxou ali a mãe, a avó. Então, a gente precisa olhar com cuidado para isso. Mas o que dá o fator gatilho, na grande maioria dos casos, não é a questão da obesidade. É uma oscilação hormonal. Então, a gente vê que começa com a menina na menarca. Dificilmente, antes da menarca, a criança já apresenta sinais de lipedema, assim, típicos. Geralmente, quando a gente vê uma criança com lipedema, a gente vê uma criança já com obesidade, tá? Entendi. Então, a obesidade com certeza piora o lipedema. A gente precisa sempre tratar a obesidade numa paciente que tem lipedema e obesidade, mas o fator gatilho, muitas vezes, ele é imutável, né? É a menarca, é a menopausa, é a gravidez. Então, oscilações hormonais podem ser o despertar ali do lipedema. Interessante. Quando a gente fala em controle de gordura, em geral a gente pensa na associação de dieta e exercício físico, né? Dentro do lipedema, qual é o limite para dieta e exercício físico terem efeito? Em que momento a gente vai precisar procurar um tratamento médico, seja ele medicamentoso, seja uma cirurgia? Olha, na minha opinião, porque isso a gente ainda não tem um consenso, eu acho que o mais importante é fazer o diagnóstico do lipedema. Mesmo se a pessoa está bem, está controlada, enfim. Por quê? Porque a gente sabe pode ser feito a partir da menarca? Pode. Às vezes até na infância. Às vezes até na infância. Na infância. Entendi. Porque o que acontece? Quando a gente vai fazer esse diagnóstico, a gente vai passar já para a paciente tudo que ela tem que atuar para tentar controlar essa doença, para ela ficar o mais estável possível e não progredir. Então, o mais importante é a gente não progredir a doença, é sempre deixar ali no grau 1. Né? Então, orientar a dieta e o exercício físico fazem parte do tratamento, mas existem vários outros pilares que às vezes as pessoas não dão muita importância, que são importantíssimos para controlar a doença, como, por exemplo, o sono, o intestino, o estresse, a parte hormonal. Então, a gente fala assim, de 8 pilares para o tratamento do lipedema, não só a dieta e o exercício físico. E às vezes a pessoa já desconfia que tem lipedema, já deu uma pesquisada, e aí vai e faz uma dieta e um exercício físico, assim, direitinho, pela orientação que ela tem dali, né? ChatGPT. Só que, exato. Mas nem sempre vai ser o melhor para controlar o lipedema, porque não é uma questão de caloria, a gente tem que tratar a inflamação. E existem coisas que são muito inflamatórias, muito conhecidas, mas existem coisas que são individualmente inflamatórias. Então, uma coisa que te inflama não é o que me inflama. Sim. Entendeu? Interessante isso. E aí, voltando um pouquinho então na questão da dieta, da atividade física, que acho que é um dos pilares, né? Sim. Existe alguma dieta específica, né? Ou tem que ser individualizada, como você mesmo falou assim, perceber alimentos que pioram cada pessoa. E em relação à atividade física, por exemplo, poxa, imagina que uma pessoa que tenha dor nos membros inferiores, talvez uma corrida, ela tenha dificuldade, né? Então, assim, ela pode fazer a corrida, ela deve começar por outra, sei lá, uma natação, uma musculação. Como que funciona nesses dois critérios de dieta e atividade física? Então, a dieta, a gente já tem algumas publicações. Então, na teoria, a melhor dieta para o lipedema, na verdade, é a união de 2 dietas. A dieta cetogênica, que é praticamente, né, very low carb,
e a dieta mediterrânea associada. Então, é uma dieta cetogênica mediterrânea. Por que tem que associar essa mediterrânea? Porque a dieta cetogênica pura, ela pode ser super inflamatória. Ela não tem carboidrato, não tem, então, o açúcar, mas ela pode ter embutidos, né, bacon, cheddar. Então, assim, muito sódio, e isso não é legal para o lipedema. A dieta mediterrânea é uma dieta muito clean, né? É uma dieta, assim, alimentos na sua forma natural, alimentos saudáveis, mas ela tem também alguns carboidratos. Então, a gente pega essa dieta mediterrânea e, tipo, tira os carboidratos, e aí vai ser a melhor alimentação, teoricamente, para o lipedema. Por que teoricamente? Porque aí vem a parte da individualidade. Se uma paciente fala pra mim que ela come berinjela e se sente inchada, distendida, com enxaqueca, para ela a berinjela, que é um alimento saudável, não é saudável. Então, e às vezes não é saudável naquele momento, que ela tá ainda na inflamação, e depois de um tempo isso pode mudar. Tem a importância de individualizar, né? Exato. E em relação à atividade física, muitas pessoas falam que tem que fazer exercícios leves, de baixo impacto, aquáticos. Isso sim, é uma realidade. O impacto, ele pode ser prejudicial. Mas isso é muito individual. Porque se eu recebo uma paciente que ela é uma corredora, ela corre e ela ama correr, ela deve continuar correndo, né? Agora, uma paciente que é sedentária, que nunca fez nenhuma atividade física, eu jamais vou colocar ela para correr. Aí eu vou orientar ela a fazer um exercício sem impacto, né? Porque ela já deve ter um comprometimento articular, etc. Mas tem um exercício que é muito importante para todo mundo, é a musculação. Porque a hipertrofia muscular é importantíssima no tratamento do lipedema. E a gente sabe que as pacientes de lipedema, elas têm já uma tendência a ter hipotrofia muscular. Quando a gente compara uma perna de uma paciente com obesidade, uma paciente com lipedema, sem essa obesidade, a paciente com obesidade tem muito mais músculo do que a paciente que tem lipedema. Porque o músculo também tem um comprometimento aí na doença. Legal. Eu achei interessante que você falou da berinjela. Tem um caso, uma paciente que eu fiz uma lipoaspiração com a abdominoplastia. Um caso tranquilo, paciente magra, né? Hoje, até em vendo as fotos, eu acho que talvez ela tenha um grau de lipedema. Mas isso, há 5, 6 anos a gente não falava tanto sobre isso. E eu lembro que com 2, 3 meses o marido mandou uma foto dela toda estufada. Doutor, acho que abriu os pontos da diástase e tal. Eu falei, olha... era um sábado, eu falei, segunda vai no consultório pra eu dar uma olhadinha. E aí não foi, eu perguntei, não, tá ótima. E quando ela voltou no retorno, depois de lá 1, 2 meses, ela comentou, doutor, sabe o que eu percebi? Que eu fiquei assim depois outras vezes. E todas as vezes eu comi berinjela. Né? E aí eu lembrei da berinjela, né? Adoro. Então pra ela tinha um efeito, e quando você via a foto dela, parecia mesmo, que ela era super magrinha, que a barriga tava super estufada. Camila, falando um pouquinho sobre as fases e os graus do lipedema, né? Você falou assim, o interessante é sempre você não progredir o grau. Quais são esses principais estágios? Como que o corpo vai se apresentar nesses estágios diferentes? Como que a gente tem que identificar que está existindo uma progressão dessas fases? O que o profissional de saúde deve olhar em relação a isso? Então, assim, o grau 1, na maioria das vezes, é o mais difícil, né, de identificar. Porque aquilo, a pessoa tem uma desproporção, né, da gordura da região da perna para a região do abdômen. Às vezes a desproporção não é tão gritante, então a gente tem que associar aí se tem sintomas, se tem dor, se tem roxinho. Aí vai ver a história, não, mas eu já fiz de tudo, eu malho, faço de tudo e essa gordurinha não sai. Então já fica mais a favor de ser o lipedema. Esse é o grau 1. O grau 2, a gente já começa a ver irregularidades na pele. Então parecem umas ondulações, as pessoas confundem com celulite, mas não é exatamente celulite. E o grau 3, a gente já começa a ver deformidade, aquelas bolsas, que às vezes são bolsas no quadril de excesso de gordura mesmo, e muitas vezes também aqui na região do joelho. E o grau 4, ele é o associado ao linfedema. Então, o lipedema progrediu tanto que começou a ter lesão de linfático, e aí a pessoa tem um linfedema associado, esse é o grau 4. E aí também tem os tipos. Os tipos vai ser a região onde é acometido o lipedema. Então, se é na região do quadril, é o tipo 1. Se pega quadril e coxa, é o tipo 2. Se pega o membro inferior todo, tipo 3. Se pega o braço, é o 4. E quando é do joelho para baixo, só a perna, é o tipo 5. A única coisa é que, assim, a gente não concorda tanto ainda com essa classificação. Porque a gente vê que não tem só esses padrões. Então, acho que ainda
ainda tem muita coisa a se estudar, né, e a se descobrir. Inclusive, tem outras áreas que a gente já sabe que tem lipedema, como aqui a região da cintura baixa. Tá. Entendeu? Então, às vezes, aquela gordurinha da lipo clássica pode até ser de lipedema. Interessante. Muito bom. Quando a gente fala de tratamento, até chegar na cirurgia, o que existe de tratamento conservador? Drenagens, medicamentos, compressão? O que pode ser feito? Então, a gente, como eu tinha falado, a gente vai atuar em todos aqueles pilares. Quando a paciente topa fazer o tratamento total, ela vai ter a resposta melhor possível. Mas como são muitas etapas, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer essa e essa. Então, ela vai ter uma resposta parcial. Uhum. Mas o que envolve, né, esses pilares? Então, a alimentação anti-inflamatória. E, claro, se a pessoa tiver com obesidade, o tratamento da obesidade. O exercício físico, com a musculação. Que é o que a gente sempre fala, que é a base de tudo, né? É a base de tudo. A compressão é o uso da meia elástica, tá? E também existe um tratamento aí associado de fisioterapia, que pode ser feita uma terapia descongestiva complexa, que também é muito parecida com a do tratamento do linfedema, que veio dela para começar a tratar o lipedema. E aí existe... Mas isso para graus mais leves ou em qualquer grau? Qualquer grau, o que você acrescentar vai ajudar. Porque quando a gente tem aí mesmo no grau 1, eu falei pra vocês que o linfedema tá no grau 4. Mas no grau 1, a gente já sabe que existe uma lentificação da drenagem. Tem algum comprometimento. É mais lento, entendeu? Então, a gente sabe que se a gente drenar essa perna, a gente vai diminuir o líquido ali. Não é o líquido livre, né? É um líquido mais no interstício. Mas a gente vai diminuir esse líquido, vai diminuir as proteínas inflamatórias dessa região que propicia depósito de gordura, né? Então, usar a meia elástica todos os dias é muito importante. Tem muitas pessoas que só de você falar já fazem assim, não quer, né? Mas é super importante. Quando você começa a usar, você percebe a diferença. E aí você começa a querer usar todo dia. Então, o que eu falo para os meus pacientes é assim, o que a gente tem de estudo, pelo menos usar 3 horas e meia todo dia. E assim, obrigatório usar fazendo exercício. Então, não é aquela meia, calça enorme e tal. É a meia 3/4 para atividade física, com a compressão de uns 15. Só no exercício físico já vai fazer diferença. Precisa estar usando. Interessante. Aí, além disso tudo, verificar, aí vai ser individual, né? Como que tá o sono dessa paciente, como que tá o nível de estresse, tratar a mente é importantíssimo. Porque isso vai atuar nos hormônios, né? O intestino também, primordial. Se o intestino não funciona bem, a gente precisa trabalhar isso, porque é uma porta de entrada para a inflamação. E ver se tem algum distúrbio hormonal que precisa ser corrigido. A gente vê muito hipotiroidismo associado ao lipedema, por exemplo. Interessante. E além disso, a suplementação, porque a gente também sabe que pacientes de lipedema já tem uma tendência a ter vitaminas, às vezes ferro baixo, então a gente tem que suplementar algumas coisas. E a gente também pode usar coisas mais naturais, anti-inflamatórias, enfim, que ajuda. E por fim, né, a cirurgia. Então eu falo assim, a cirurgia, tem coisas que só a cirurgia vai fazer por você, sendo grau 1 ou sendo grau 4. O grau 1 também tem indicação cirúrgica? Tem. Mas não dá pra fazer cirurgia sem o tratamento clínico. Sim. Não dá. Fala um pouquinho pra gente, e a gente teve uma conversa no último episódio sobre lipoaspiração de alta definição, tá? Foi no caso, a gente comparou muito com a lipo tradicional, né? A lipoaspiração pro lipedema, o que ela diferencia da lipoaspiração do resto do corpo? Uma paciente que só quer modelar o corpo, né? Uma lipo do lipedema, o que muda? Então, assim, claro que muda essa questão da gente preparar a paciente, que na verdade, na minha opinião, a gente teria que preparar todo mundo. Então, e eu já estou acostumada com essa prática há muito tempo. Mas o que dizem os trabalhos científicos, né? Que a lipoaspiração do lipedema, ela é mais tumescente. Então, que infiltra muito para a proteção de vasos linfáticos. Então, uma super infiltração. Todo mundo faz isso? Não. Né? Porque aí, como é tudo muito recente, a gente não tem trabalho. Mas eu já fiz alguns cursos da parte cirúrgica de lipedema e eu também atuo dessa forma. Então, eu não faço essa infiltração hipertumescente porque eu uso a tecnologia. E aí, usando a tecnologia, essa infiltração nesse nível me atrapalha. Tá? Qual tecnologia?
Olha, você pode usar várias, né? Então, lasers, plasma, o Morpheus. Tá, então a gente tá falando de tecnologia mais para retração de pele do que para emulsificação de gordura. Isso. Tá. Tem gente que usa também, Tá. né? O Vaser, por exemplo, para emulsificação de gordura. Em termos, sem conflitos de interesse, em termos, pensando na fisiopatologia do lipedema, o que eu acho mais seguro é o laser one step, porque ele faz uma fotobiomodulação. Ele não tem tanto calor, então você sabe que ele não vai gerar tanta inflamação. E ele facilita também na retirada da gordura, além do pós-operatório ser menos doloroso. Tá? Eu ia perguntar sobre pós-operatório. Tem mais alguma Não. dúvida da cirurgia? Eu ia perguntar como pós-operatório, o que a gente espera de diferente no pós-operatório de uma paciente de lipedema ou de uma lipo convencional? Então, assim, no geral, muitos médicos, mas não todos, deixam as incisões abertas. Então, as incisões abertas vão ter um vazamento ali do líquido, do próprio líquido que foi infiltrado. Então, quem faz muito tumescente geralmente deixa a incisão aberta. Então, vai ter um pós-operatório aí mais molhado, né? Não é tão doloroso e quase todas as cirurgias plásticas, claro, a gente orienta a fazer fisioterapia, a gente tem a nossa fisioterapeuta geralmente, né, alinhada com o médico, mas no lipedema é obrigatório. Sim. É obrigatório mesmo, assim, não tem condição de você fazer uma cirurgia sem uma fisioterapeuta especializada em lipedema, porque vai fazer toda a diferença. A gente já teve um episódio aqui falando sobre a importância da fisioterapia na otimização dos resultados da cirurgia plástica, né? Uhum. Só um detalhe, né, porque como a gente está entre especialistas aqui, o tumescente quando a gente faz uma lipoaspiração hoje em dia, a gente infiltra, a gente coloca soro fisiológico, às vezes com adrenalina para sangrar menos, às vezes com algum anestésico. E tem a quantidade de soro que a gente vai colocar. Então pode ser tumescente, hipertumescente. Então, na verdade, o que muda é a quantidade de soro que a gente coloca ali. No passado, quando a lipoaspiração chegou, né, se inaugurou, as primeiras vezes que se fazia, não tinha esse conhecimento. Então fazia um corte e com uma cama tentava lipoaspirar e tirar a gordura. E sangrava muito. Né? Então a gente sabe que colocar soro fisiológico, colocar adrenalina é uma coisa que vai ajudar a sangrar menos. Tá? Camila, e aí que a gente vê, né, que é muito falado, é que o que muda da gordura do lipedema para a gordura tradicional é quando a gente faz uma lipo, a paciente não vai mais engordar naquele local. Então, se ela engordar novamente, vai ter irregularidades, vai ter um aumento de gordura visceral, que foi uma área que a gente não fez a lipoaspiração, mas que a gordura do lipedema volta. Se a paciente fizer a lipo e ela engordar de novo, essa gordura vai voltar. É verdade isso? Parcialmente. Não é totalmente verdade, não. Existe um comportamento muito parecido com exatamente o que você falou. Então, não só nas pacientes de lipedema, mas principalmente nas de lipedema, a gente tem que sempre dar essa orientação. Olha, você fez uma lipoaspiração aqui nessa região. Imagina que seu corpo, você dormiu com, sei lá, 10 quilos de gordura num lugar. Aí você acordou com 5. Aí o seu corpo vai falar, cadê aquela gordura que estava aqui? E ele não vai conseguir repor as células, porque as células foram retiradas, né? Então, as células que restam no seu corpo vão querer crescer, né? Hipertrofiar. Então, o que vai acontecer? As células que restaram vão aumentar de volume e você vai ter gordura visceral, tá? Agora, a gente sabe que tem uma fisiopatologia ainda meio obscura no lipedema, mas que existe uma hiperplasia. O que é hiperplasia, né? Para explicar para as pessoas. É aumento das células. Então, a célula que a gente tirou não vai voltar. Mas se você, de repente, fez a lipoaspiração do lipedema e tiver hábitos de vida totalmente inadequados com o que foi orientado, você vai estimular a hiperplasia novamente da sua perna, das células da sua perna. E as células de lipedema, ela tem, né, esse metabolismo diferente das outras. Então, ela vai querer crescer, vai querer hipertrofiar. E aí, por isso que precisa o cuidado do pós-operatório. Se a gente orientar, olha, depois da cirurgia você tem que continuar fazendo uma alimentação adequada e atividade física, principalmente, você não vai ter esse reganho e principalmente da gordura visceral, que é o que a gente fica mais preocupado. Porque geralmente a paciente de lipedema, ela não tem muitos problemas metabólicos. Ela, né, aquela coisa que não tem aquela cintura que a gente sabe que é pior para o metabolismo. Sim. O acúmulo de gordura é mais em membros inferiores, que é mais protetor. E aí você pode inverter esse padrão. Por isso que é muito perigoso. Existe, né, a recomendação de casos talvez mais avançados
de ter que fazer mais de uma cirurgia, mais de uma lipoaspiração? Ou geralmente em um procedimento você consegue resolver toda a questão da parte cirúrgica do lipedema? Com certeza. Pacientes que têm um grau mais avançado, a gente precisa fazer em etapas. Por questão de segurança. Então, assim, na mesma regra da cirurgia plástica geral, que a gente pode lipar 7%, no lipedema é a mesma coisa. Tá. Mas o que a gente vê de diferença também? Se você faz uma lipoaspiração, uma lipoescultura, e tira 3 litros de gordura, né, da cintura, enfim, dorso, a repercussão clínica é muito maior do que tirar 3 litros de gordura nos membros inferiores. Nos membros inferiores, a gente tira o dobro e a paciente está melhor do que uma de lipoescultura, porque a gordura sai bem clarinha, sangra muito pouco. Claro, existe também que a gente faz esse preparo todo pré-operatório. Então, eu acredito, nós cirurgiões de lipedema, assim, a gente acredita que esse 7% para o lipedema talvez suba um pouquinho, tá? Porque a repercussão clínica é muito tranquila. A recomendação da SBCP, né, é de 5 a 7% do peso corporal do sobrenadante, né? Então, o que é isso? Aquele frasco todo que saiu de gordura, tem lá gordura, tem soro, tem sangue, seria só a gordura. E eu costumo brincar que, para mim, o mais importante não é a gordura, é o que sai junto. Uhum. Se sai muito soro fisiológico, você pode continuar, porque Exato. a repercussão seria o sangramento. Agora, é lógico, se está saindo muito sangrativa, aquela cor muito avermelhada, aí a gente tem que parar, às vezes, antes dos 7%, porque aí sim vai ter uma repercussão mais importante, né? Eu ia fazer um comentário sobre... Você falou sobre fazer mais do que um procedimento cirúrgico numa situação dessas, e você geralmente fracionaria as áreas. Isso. Por exemplo, primeiro faz pernas, depois faz glúteo. Aí assim, porque existe, além da lipoaspiração, também existe a dermolipectomia. Porque quando a gente esvazia, sobra a pele, né? E esse é o nosso maior desafio como cirurgião. Tentar retrair essa pele sem fazer as cicatrizes extensas, mas para algumas pacientes não dá, né? Então, de fato, vale a pena a gente fazer essa retirada de pele em excesso, e a gente tem visto que é melhor fazer em um outro tempo, porque quando a gente tira a gordura, tem esse período de retração de pele, como que realmente vai ficar? A gente não tem certeza, vai depender de cada um. Então, vale a pena a gente fazer a lipoaspiração, esvaziar, esperar e aí ver quanto realmente de pele que sobrou para retirar. Agora, quando é só realmente lipo e tem essa questão de ser muito grande, tem o limite de segurança e tudo mais, até para recuperação da paciente, a gente costuma ir aonde está incomodando mais primeiro, né? Mas também tem que ser de uma forma estratégica que não prejudique a próxima cirurgia. Então, assim, tentar terminar uma área, por exemplo, fazer só a perna do joelho para baixo e numa outra cirurgia fazer a coxa. Porque se a gente faz, fazer um pouco da perna, um pouco da coxa, na outra cirurgia mais um pouco da perna, um pouco da coxa, é ruim, né? Sim, sim. Liposecundária, lipoterciária, então é pior. Por isso a minha pergunta. Exato. Muito bom, Camila. A gente está quase encerrando, a gente está indo para a nossa fase final aqui, e a gente tem alguns quadros fixos no podcast. O primeiro deles é o Fazia e Não Faz Mais. Tá. Eu quero saber de você, como cirurgia plástica, trabalhando com lipedema, o que se fazia no passado e que hoje já caiu em desuso? Olha, na verdade, no passado... Não existe muito passado nesse assunto, né? Mas existe uma questão que, assim, que não se fazia cirurgia de lipedema. Quando eu fiz residência, não tinha, né? Inclusive, eu tenho lipedema e eu, na residência, não sabia ainda direito o meu diagnóstico. Ótimo. Então, o que não se fazia no passado era a lipoaspiração de perna. Tinha-se medo e tudo mais. E hoje em dia, né, a gente faz, enfim, tem excelentes resultados, não só da parte estética, mas da qualidade de vida, de dor. Já tem trabalho mostrando que reduz a dor da paciente, a lipoaspiração. Muito bom. Camila, nosso outro quadro é o Faria e Não Faria, né? E a gente fala assim, pensando como paciente, mas nesse caso você também, como eu disse, é paciente, né? Mas com o seu conhecimento técnico, quais práticas ou tratamentos você faria ou jamais faria pensando em lipedema? Olha, eu faria a cirurgia se eu não tivesse satisfeita com o resultado clínico. Tá. E eu não faria cirurgia se eu não estiver totalmente preparada em termos de inflamação. Não faria cirurgia. Uma outra coisa que eu faria é o uso de tecnologia para ajudar a retrair a pele. E o que eu não faria é propor um tratamento para uma paciente que eu acho que não é compatível com a vida toda.
porque existem algumas abordagens em que você pode dar muitos medicamentos e hormônios e, enfim, muita coisa para a paciente ter um super resultado rápido. Mas eu não acho sustentável você falar para a paciente que sua doença é crônica, você tem que tomar tudo isso para sempre. Sim. Entendeu? Então, isso é uma abordagem particular minha, assim. Maravilhosa. A gente vai para o dose única agora. Funciona assim, eu vou te dar uma situação clínica, 5 na verdade, você me dá uma resposta do que fazer numa situação, em cada uma dessas situações. Tá. O primeiro é uma mulher com lipedema, grau 1 e insatisfação estética. Olha, vamos começar que todas já estão com tratamento clínico legal, né? Dieta e tudo mais. Eu indicaria para ela, se ela estiver fazendo exercício direitinho, cirurgia com tecnologia. Maravilha. Paciente com limitação de mobilidade, dor ao caminhar. Provavelmente essa pessoa pode ter uma obesidade associada, então o tratamento da obesidade e aí a cirurgia redutora de lipedema. Ótimo. História emocional abalada pelo desconforto crônico. Avaliar o sono, o intestino, o estresse. Tem uma coisa que eu acho muito bacana que eu oriento os pacientes que não fazem terapia e tal, que é o exercício de mindfulness, pra a gente partir aí para o resto do tratamento, que já vai ajudar bastante. Muito bom. Receio do pós-operatório da cirurgia de lipedema. Olha, tem receio, eu mostro às vezes assim, até o meu, porque em 5 dias eu tava trabalhando. Olha só. E eu acho que assim, com essas novas tecnologias que nos permitem fechar as incisões e não deixar esse pós-operatório molhado, deixa a paciente mais tranquila também. Mais confortável. Mais confortável. E a preocupação com a recidiva após a perda de volume? Se é isso, depende muito da paciente. Se ela fizer a alimentação, que ela já vai estar fazendo, ela não vai operar sem fazer. Se ela continuar com hábitos de vida bem legal, fazendo atividade física, ela não vai ter recidiva. Maravilha. Muito bom. Camila, antes de partir para o nosso último quadro, a gente estava conversando antes de começar o podcast aqui e você falou o seguinte, o lipedema é uma doença que não tem muitos consensos. Tem alguns consensos, né? Tem alguns estudos e que a gente falou assim, a internet é um lugar que às vezes é bom, mas às vezes é terrível, porque a gente não sabe o que procurar. E a ideia do podcast é trazer assim, segurança, ética, responsabilidade. Então qual que é o recado que você daria para uma paciente, uma pessoa, né, trazendo uma paciente ainda que está com receio, acha que está com lipedema, como que ela pode saber mais sobre isso, como que ela pode fugir de pessoas vendendo falsas promessas na internet? Olha, minha sugestão é realmente procurar um médico que se especializou no tratamento de lipedema. Não é só o cirurgião plástico que faz, né, esse diagnóstico. É até difícil às vezes para os pacientes, porque existe uma gama de especialidades que tratam o lipedema, mas eu acho que vale a pena você realmente ver se esse médico está comunicando que trata o lipedema, as coisas que ele tem colocado, ou perguntar, né, para a secretária, olha, faz o tratamento de lipedema e tudo mais. E o diagnóstico é o mais importante, porque quando a gente tem conhecimento, é libertador, né? Você saber o que você tem e você tomar a conduta do que você quer. Então eu falo assim, não é uma prisão. Eu acho que tem muitas pessoas que acham que tem lipedema e tem medo de chegar numa consulta e receber um monte de ordem do que não pode, não pode, não pode, não pode. E não é assim, né? O objetivo é você ter uma vida normal. Sim. É você ir numa festa e comer o que não pode. É você fazer uma De vez viagem em e quando tá comer tudo o que... bem. Exatamente. Porque se você tiver uma vida bem controladinha e estiver desinflamada, quando vier um fator inflamatório, isso não vai te baquear tanto. E depois você vai voltar e vai dar tudo certo. Eu acho que é uma questão que qualquer doença inflamatória crônica pode trazer para esse paciente falsas expectativas de tratamentos milagrosos. A internet está cheia disso. Exatamente. Né? Não tem milagre. Mas você ter esse conhecimento vai fazer toda a diferença na sua vida. E a pessoa, quando ela sabe o que ela tem e já entendeu como que funciona o seu organismo com essa orientação primeira do médico, ela consegue depois se cuidar sozinha. Excelente. Entendeu? Muito bom. Camila, excelente. Então vamos aqui, nosso último quadro, Por Trás do Carimbo. Quem é a doutora Camila? Conta pra gente o que você faz fora do consultório, um hobby, uma paixão, algo que te completa. Tá. Bom, então eu sou mãe da Helena, né? Ela vai fazer 3 anos. E acho que eu vou contar um pouquinho, então, até da minha história em relação ao lipedema. Eu vou falar de uma forma breve, mas como vocês, né, como eu havia dito, meu primeiro sintoma de lipedema eu demorei muito para saber que era. Eu era criança, eu tinha muitas dores na perna. Criança. E aí minha mãe me levava em vários médicos. E os médicos falavam que era dor de crescimento. E eu tenho 1,59 m, então eu acho que não é dor de crescimento.
Enfim, e aí depois, né, da puberdade, quando eu tinha lá por uns 20 anos, eu comecei a perceber, eu sempre fui uma criança magrinha, sempre fui bem magrinha, e comecei a perceber uma gordura assim na minha perna que começou a crescer e era estranho, era diferente, um joelho gordinho, eu falava que eu tinha joelho de bebê, que era um joelho gordinho, e não fazia sentido com o resto do meu corpo, né? E isso eu achava também que era uma característica. E aí eu fui pra residência, e na residência, aquela vida, todos os pilares, todos. Todos detonados. Todos detonados. Alimentação péssima, sono não existe, não dorme, tudo detonado. Eu tive uma crise lá, que foi grave. Grave a ponto de eu ter que sair de uma cirurgia, tirar o sapato e ficar de plantão descalça com um saco no pé. Porque eu não conseguia nem calçar o sapato. Eu era RU, então imagina o bullying que eu sofri. Queriam me matar. E aí eu fui parar na vascular, na reumato, em várias especialidades, fizeram biópsia da minha perna. Porque ninguém sabia o que era aquilo. Achavam que era uma doença autoimune, enfim. E aí, enfim, o tempo foi passando. Aí eu fui, no final da residência já de plástica, a gente começa a ter um pouco de vida, Sim. consegue organizar a alimentação. Eu pensei que era uma questão assim, preciso emagrecer, porque essa minha perna tá muito gorda, cheia de celulite, enfim, sei lá. E aí fui tratando. E depois que eu fiz uma pós que tem a ver com nutrologia, hormônio e tudo mais, eu consegui tratar sem saber ainda que chamava lipedema. E comecei a passar isso para as minhas pacientes, as pós-bariátricas. Porque elas chegavam, as pacientes pós-bariátricas de lipedema, com a cintura fininha para a gente fazer a dermolipectomia e ainda as pernas, né, muito volumosas. E eu comecei a passar para elas e ver, assim, uma melhora. E aí, por diante, começaram a aparecer né, que existe a doença, lipedema. E aí, foi isso. Excelente. Sensacional. Muito bom. Muito obrigada pela nossa conversa de hoje. Imagina. Hoje a gente aprendeu que lipedema não é só estética, é um desafio de saúde que precisa ser olhado com competência médica e empatia. E com uma avaliação correta e um tratamento adequado, é possível reduzir a dor, melhorar a mobilidade e resgatar a autoestima. Aproveita para seguir o nosso Instagram, @Dose da Beleza, e compartilha esse conteúdo para essa discussão continuar com quem precisa. E já se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Tem conteúdo novo toda semana. A gente se encontra no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!